Amém. Graça e paz. Sinto muito honrada de estar aqui nesta noite, trazendo a palavra do Senhor a essa parte do corpo de Cristo. Amém. Amadas, eu do nada fiquei sem voz. Foi de ontem para cá. E eu falei assim, não é isso que vai me impedir de estar lá. Eu vou assim mesmo. E o Senhor vai usar a minha vida para falar com essas mulheres. E eu sei que o Espírito Santo de Deus, ao momento que estava ministrando o louvor, eu senti uma presença muito grande de Deus neste lugar. Então, as irmãs que vieram a este lugar, Deus ele tem um propósito contigo. Amém? Então, fique assim atenta àquilo que Deus está falando ao seu coração. Amém? Deixa eu me apresentar. Meu nome é pastora Vanessa. Sou esposa do pastor Silvio Noel. Acho que dia 30 ele vai estar aqui. Né? Nós somos pastores da Igreja Batista Nacional lá na Várzea Grande. O Senhor Jesus nos colocou ali para pastorear outra parte do rebanho dele. Né? E nós estamos lá, já tem mais de 10 anos, e nós temos louvado a Deus naquele lugar. Né? Eu conheci a pastora da igreja, a pastora Francisca, né? Conheci, que pessoa maravilhosa de Deus, e me fez o convite de estar aqui nesta noite. E eu louvo a Deus, porque Deus ele tem proporcionado. Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui, dela ter confiado ao altar do Senhor, a mim, e eu peço que Deus abençoe a todas vocês. Amém? Glória a Deus. Eu estava em casa, procurando ver o que o Senhor queria falar ao coração das irmãs. E eu estava lá em casa buscando do Senhor uma palavra. E o Senhor Jesus falou ao meu coração a palavra. E eu falei, Senhor, já que é essa palavra que o Senhor quer que eu fale, confirma para mim. E sexta-feira eu tinha um ensaio ontem do louvor lá da igreja. E eu fui pro ensaio e falei pro meu esposo assim, Silvio, faz um favor para mim, porque eu não sei montar o esboço certinho, então eu tenho as ideias. Falei, então faz o esqueletinho para mim, e eu vou passando para você as ideias, e você passa o esqueleto para mim. Passei a ideia para ele do que o Espírito Santo de Deus tinha trazido para mim. E eu falei, amém. E fui pro ensaio. Quando eu voltei, ele falou assim para mim, assim, olha, eu já preparei, tá lá para você. Dá uma olhada e vê o que você vai precisar mudar. Aí eu falei, amém. Quando ele fez, que eu fui lá, que eu abri, é a mesma palavra que o Senhor já tinha me dado. Só veio confirmar através dele. E para mim foi uma alegria imensa de poder falar do amor de Deus e de trazer a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 35. Marcos, capítulo 5, versículo 25. Todos acharam? Vamos lá.
Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e o que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes ido a pior, ouviu falar de Jesus, e veio por detrás dele a multidão, e tocou em suas vestes. Por isso, porque dizia, se tão somente eu tocar na veste, serei sarada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu que o seu corpo estava curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, vê que a multidão te aperta e dizes, quem te tocou? E ele olhava em ao redor para ver a quem isto fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé salvou. Vai em paz e sede curada do teu mal. E estando ali falando, chegou alguns dos principais da sinagoga. Bom, vamos até aqui, só até o 34. Hoje, Deus tocou no meu coração para me falar sobre esse texto daqui, onde fala de uma mulher que há 12 anos ela sofria de uma enfermidade. Ela tinha uma hemorragia, né? E essa mulher, ela passou 12 anos sofrendo com isso. Até que ela teve um encontro com Jesus. E toda a sua história foi transformada. Essa mulher do fluxo de sangue, ela foi uma pessoa que tocou na orla dos vestidos de Jesus. Ela pensou que poderia ser curada sem Jesus aperceber-se. Ela falou assim, se eu tocar com essa multidão, Jesus nem vai perceber que fui eu que toquei. Engano nosso, né? Como se Jesus não conhecesse. E ela toca nas vestes de Jesus. A história da cura da mulher do fluxo de sangue, ela está registrada nos 3 evangelhos. Você sabe quais são? Mateus, Marcos, que nós acabamos de ler, e Lucas. Olha a importância dessa mulher. Ela chamou tanta atenção que você pode ver que o nome dela não está escrito. Mas está escrito na Bíblia, por 3 vezes, o que Deus fez na vida dela. E o que aconteceu com essa mulher. É interessante notar que o milagre sobre a mulher do fluxo de sangue ocorreu quando Jesus estava indo realizar um outro milagre. Jesus, ele estava indo no caminho da casa de Jairo, porque Jairo tinha chamado Jesus para que ele fosse até a sua casa, para que lá Jesus curasse a sua filha, porque a filha de Jairo, ela estava em estado terminal. E só que dentro deste caminho da casa de Jairo, essa mulher, ela depara com Jesus. E aonde ela vence todas as barreiras e toca nas vestes de Jesus. Quem era essa mulher? A Bíblia, ela não registra o nome dessa mulher. Só a única coisa que a Bíblia fala, que ela tinha uma doença, o fluxo de sangue,
que provavelmente ela era uma moradora da cidade de Cafarnaum. Antes de encontrar com Jesus, ela havia sofrido por 12 anos de hemorragia. Alguns estudiosos, eles entendem que o fluxo sanguíneo desta mulher ela tinha isso constantemente. Quer dizer, não parava. Você já imaginou essa mulher sangrando sem parar? Alguns historiadores acreditam que não era constantemente, porém ela tinha aqueles períodos, né? Só que virava e mexia, ela estava com essa hemorragia. Então, de todo jeito, ela sofria com a perda excessiva de sangue. Seja qual for aquela hemorragia, deixava ela debilitada. A gente passa, nós mulheres, temos o nosso período menstrual, não é verdade? Tem umas que duram um mês, tem outras que é 15 dias, tem outras que é 3 dias. Mas só o período de vir não traz todo um transtorno pra gente? Né? A gente fica irritada, fica desconfortada, tem roupa que não dá para vestir, não é verdade? Agora imagine aquela mulher constantemente. E ela fisicamente, ela ficou debilitada, ela ficava fraca. Por quê? Porque ela tinha um problema físico e isso desgastava fisicamente. E nós lendo a Bíblia, lá no livro de Levítico 15, 19, fala que naquela época, a mulher, quando ela estava nesse período dela menstrual, ela era considerada mulher impura. Vocês sabiam disso? Essas mulheres, quando ela era casada e chegava nesse período, elas não ficavam com seus maridos e dormiam em quartos separados, porque era o período impuro da mulher. Essa mulher, quando ela foi acometida dessa doença, ela se tornou uma mulher impura. Dessa forma, essa mulher ela foi privada dos seus afazeres, tanto religioso como social. A Bíblia fala que essa mulher, ela tinha bens. Era uma mulher que possuía dinheiro. Então ela tinha uma vida social e religiosa muito ativa. E de repente, ela se vê com essa doença, o qual ela pega todo o dinheiro dela e gasta para encontrar a cura. E não acha a cura. Aí é o qual essa mulher, ela fica enclausurada em sua casa, sem poder ter contato com alguém, sem poder ver ninguém e sem poder sair de sua casa. Engraçado que essa história reflete aos nossos dias de hoje, não é verdade? Como foi ruim esses 2 anos do período da pandemia e do Covid, o qual tirou nós, até mesmo da igreja, ficamos um período o qual não tivemos cultos presenciais. Não podia ter contato com a família, porque você poderia levar a doença para sua família. Você não podia sair na rua. Male, você podia ir no mercado. E até hoje nós estamos usando essa máscara no rosto, para proteção. Agora imagine aquela mulher. A situação dela era muito mais delicada do que essa nossa. Nós só tem 2 anos sofrendo com isso. E aquela mulher, ela sofreu durante 12 anos. Ela vivia num momento desesperador da vida dela. E
nesse texto, eu quero trazer 3 lições que essa mulher, ela nos traz. Por que que Deus trouxe esse texto? Nós estamos vivendo um mês da mulher, não é verdade? E o Espírito Santo falou assim, eu quero levar algo para as mulheres nessa noite. E essa mulher, incrível esse texto, que ele traz essas lições para a gente. De fé, de coragem e de paz. O que é tão importante no milagre da mulher do fluxo de sangue, que levou 3 evangelistas a narrarem o seu milagre. Sabe o que foi? Que fez esses 3 evangelistas narrarem o milagre dela? Foi porque aquela mulher, ela creu em Cristo. Ela creu que Jesus podia fazer o seu milagre. Detalhe, ela nunca tinha visto Jesus, porque ela vivia presa em casa. Mas alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia falam que essa mulher, ela ouviu, porque ela tinha empregados que ajudavam ela nos afazeres da casa, a comprar um alimento. E esses servos ouviram falar do milagre de Jesus. E como ela já tinha tirado tudo, ela já tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha, e não tinha resolvido o problema. E o problema dela estava cada dia pior. Ela falou assim, a minha solução é só esse homem. Nota que a fé, a confiança daquela mulher, ela veio pelo ouvir. Este atributo, ela surge do sofrimento, ela não surge do sofrimento ou das mazelas diárias, mas antes tem a origem na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela fala sobre a fé. Eu não preciso passar por uma dificuldade para encontrar a fé. A Bíblia ela fala que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda e olhar para o monte e desejar que aquele monte se mova do lugar, ele se move. Para ver a importância da fé. E ela passou a confiar a partir do momento que ouviu acerca de Cristo. No versículo 27, quando ela ouviu acerca dele, ela reflete. Ela para refletir e pensar. No versículo 28, foi tomada de uma fé e confiança que superou todos os medos. Os medos dela desapareceram. O primeiro ponto que eu vou soltar aqui, ela soube aproveitar as oportunidades. Ela viu uma oportunidade. Ela soube que Jesus iria passar por ali. E ela ficou atenta a cada movimento. Naquela expectativa. Porque ela sabia que Jesus podia curá-la. E nenhum médico pôde curá-la. E quantas vezes é assim também conosco? Nós buscamos soluções assim para nós, de problemas de enfermidade, de tantas outras coisas, em lugares totalmente diferentes. Em pessoas que não podem nos ajudar. Só Jesus pode fazer isso por nós. Mas quando ela viu e que Jesus estava passando, a mulher foi de trás de Jesus, dele, para tocar em suas vestes.
E ela tinha a certeza de uma coisa, que Jesus, ele era o médico do reino dos céus. Não é como os médicos da terra. Ela entendia isso. Por quê? Porque ela agarrou, simplesmente ela agarrou a sua primeira e única oportunidade. E foi até Cristo com a fé que ela receberia a cura. Resumindo, quantas oportunidades o Senhor tem lhe dado? Quantas oportunidades o Senhor tem me dado? Será que você tem agarrado essas oportunidades ou tem deixado ela passar? Será que você tem aproveitado? Eu vou abrir um parênteses aqui para contar um testemunho de uma ovelha lá na minha igreja. Ela uma vez, ela estava compartilhando comigo, ela veio toda emocionada, compartilhando um testemunho, que ela me ouviu falando e pregando sobre a oportunidade, que nós não devemos desperdiçar nenhuma oportunidade que é nos dada, porque é o próprio Deus ele que nos dá essas oportunidades. E ela chegou para mim e falou assim: pastora, eu preciso falar algo interessante para a senhora. Eu tive uma experiência muito parecida com a dessa mulher. É só mudou um pouco a história, mas a situação era a mesma. Eu tinha um trabalho na minha casa com crianças de 8 a 12 anos. Ela tinha até pré-adolescentes, adolescentes com ela. E ela levava a palavra do Senhor para aqueles meninos. E todos os sábados. E um belo dia, ela evangelizando na rua, ela chama um rapaz, um moço, lá na rua, um jovem, e fala para ele assim: olha, eu tenho uma célula lá na minha casa. Eu gostaria muito que você fosse. Ele olhou para ela e falou assim: tia, para mim não dá. O menino já tinha uma vida do crime muito grande. E ele falava assim: tia, não perca tempo comigo não. Ela falou: mas eu não estou perdendo tempo. Eu vou orar por você. A minha casa está aberta. O dia que você quiser ir, vai até a minha casa. E ela falou assim que ela orou. Orou por ele. E num belo dia, ela fez a célula, terminou a célula. As crianças foram, ele chegou. Ele entrou, meio desconfiado. E naquele momento, ela falou assim: é hoje que eu vou falar de Jesus para este menino. E ela falou assim: olha, Jesus, ele te ama. Você sabe quem é Jesus? E assim ela foi falando. E foi falando. O menino começou a escorrer lágrima pelos olhos. E ele falou assim: tia, o que eu faço para receber Jesus? Eu quero receber Jesus. Aí ela falou assim: então vamos fazer essa oração. E ela orou por ele. Aí ele estava tão feliz com aquela oração que ele chegou e falou assim: tia, o que precisa fazer aí? Deixa eu te ajudar. Eu sei que precisa limpar aqui, tirar. Aqui tem pipoca, tem negócio espalhado. Ela falou assim: não, filho, então vamos lá. E eles fizeram junto. E ela falou assim: na próximo sábado eu quero você aqui. Ele falou: eu venho, não vou faltar. Passou-se o dia. No sábado ele não apareceu. Depois de 3 dias, não apareceu mais. E ela indagou aquilo no coração e falou assim: ué, mas cadê aquele jovem? E ela sabia que aquele jovem andava com outro menino. E aquele menino estava sempre na célula. Aí na rua, ela encontrou com esse menino e falou para ele assim: fulano, cadê aquele jovem? Assim que anda contigo. Ele: ah, tia, você não soube? Ela falou assim: soube do quê? Ah, ele sofreu um acidente e veio morrer. Na hora, ela chorou. Porque ela entendeu que Deus deu uma oportunidade para aquele menino, aquele momento. E ela falou: pastora, se eu tivesse negado, aquele menino tinha morrido sem a salvação. Até arrepio.
Ela falou assim: pastora, nunca, depois daquela experiência, eu nunca perdi uma oportunidade para falar de Jesus. Ela é enfermeira no hospital e ela trabalha justamente na área infantil. E ela fala assim: toda vez que eu tenho uma oportunidade, eu falo, porque eu não sei o dia da manhã da pessoa. E Jesus está me dando a oportunidade para falar dele. E é isso que Deus, Ele quer que nós façamos. Essa mulher, ela fez isso. Ela se agarrou a essa possibilidade. E ela foi com tudo. A Bíblia lá nos diz que essa mulher procurou ajuda médica, mas este problema não podia ser curado com a ajuda de homens. E a Bíblia tem uma frase que diz assim: filho, por que você espera receber de homens aquilo que somente Jesus pode lhe dar? Amados, eu não sei a vida de vocês, mas eu creio que hoje Jesus lhe dá mais uma oportunidade. Faça como essa mulher do fluxo de sangue. Quando ela ouviu de Jesus, ela creu no poder e procurou a sua ajuda. Segundo, ela não ligou para a multidão. Uma mulher que era considerada pela sociedade impura. Jesus tinha uma multidão atrás dele. Ela não olhou para isso. Portanto, se ela fosse pega, abraçando ou tocando em alguém na rua, sabe o que aconteceria? Ela era uma pessoa indigna de pena de morte. Resumindo, ela seria pega, apedrejada até a morte. Então, quando eu leio esse texto e começo a ver, o texto todo conspirava contra aquela mulher. Mas eu te pergunto, ela desistiu? Ela não desistiu. Não desistiu. Com tudo ao seu contrário, tudo e todos, aquela mulher, ela ouve falar de Jesus. E mesmo correndo o risco de ser apedrejada pela multidão, ela decide ir a si mesma até Jesus. Aí é o momento que ela teve o ato de quê? De sair da sua casa. Eu creio que naquele dia, depois de 12 anos, foi a primeira vez que ela saiu da sua casa. Talvez ela estava fraca por causa do problema que ela tinha. Triste por ter abandonado tudo que ela estava fazendo. Mas ela tinha uma convicção na sua vida, que ela sabia que aquilo que ela mais queria era a sua cura. E isso é que impulsionou ela a ir ao encontro de Jesus, e sem olhar as dificuldades. E ela vendo, avistou-se Jesus no meio de muitas pessoas. E ao mesmo tempo, com o acesso sendo difícil, ela se esforça para tocar na orla das vestes de Jesus. E você, por que tem deixado a multidão travar você? Trazendo isso para os nossos dias, a gente tem deixado a multidão. A multidão é o quê? O problema, a dificuldade,
uma doença, vencer. Porque você tem permitido a opinião. E essas opiniões, ela tem impedido de você tocar em Jesus. Quantas vezes a gente tem visto isso? Até mesmo da fé. Pessoas abandonando a fé. Abandonando o Cristo. Porque se perde a fé. Terceiro, ela entendeu que a ordem da chegada para o Rei dos Reis era totalmente diferente. Lá no começo do texto, lembra lá que eu falei? Jesus, ele não ia passar, ele não ia ficar na cidade, ele não iria passar por aquela cidade. Mas por causa da necessidade de Jairo. E Jairo vai lá e busca Jesus, para que Jesus curasse a sua filha. Ele tem que passar por aquela cidade. E se foi vendo, Jairo, ele estava na frente, porque ele tinha chamado Jesus. E no trajeto do caminho de Jesus até a casa de Jairo, ele encontra com essa mulher. E essa mulher não perdeu tempo. Ela vai atrás da sua cura. E ela é curada. Foi curada primeiro do que a filha de Jairo. Sabe? Ela recebeu um milagre primeiro. É forte, né? Entenda que pode ter outras pessoas na sua frente, talvez muitas pessoas que já pediram bem antes de você. Mas eu declaro que em nome de Jesus, que se você manifestar a fé que tem dentro de você, que é uma fé sobrenatural, o milagre de Deus chegará primeiro na sua vida. Aleluia! Primeiro. Abrindo aqui um espaço. O Senhor me deu a oportunidade de experimentar este milagre. Eu, há uns anos atrás, fui cometida por um câncer. E esse câncer, eu já estava passando por um processo de depressão lá atrás. E quando eu já estava sarando desse processo de depressão, veio a notícia que eu estava com câncer. E câncer de mama. E eu falei assim: Senhor, a minha vida pertence a Ti. Então a minha vida está nas Suas mãos. E eu fiquei assim, ao mesmo tempo preocupada, mas eu não perdi a fé. Porque eu sabia que Deus que estava comigo, Ele era maior que aquela doença. E que se Ele quisesse, Ele podia me curar. Mas Deus fez diferente. Ele mostrou o poder dele na minha vida através dos médicos. E Ele preparou tudo, desde a cirurgia, o tratamento com quimioterapia, radioterapia. Foram momentos dolorosos. Porém, a minha fé não se abalou. E eu permaneci. Quando passou o primeiro processo, estou fazendo exame e, para minha surpresa, o médico falou assim: olha, o câncer voltou. Só que dessa vez não é a mama, é seu útero. Eu falei: ô Jesus. Na hora me deu vontade de falar assim: ai, misericórdia. Aí eu sentei
Cheguei em casa, falei para o meu esposo, e o médico falou assim para mim assim: você vai fazer todos os exames. E depois que você fizer todos esses exames, você vai vir para cá e a gente já vai marcar a sua cirurgia para retirada do seu útero. Eu falei assim, amém. Fui para casa, contei pro meu esposo. Ele falou assim, vamos orar. Deus pode te curar. Também pode você passar pelo processo de novo. Passou de uma vez, você passa a segunda. Eu falei, Jesus. Não é fácil. A doença nem tanto. O processo que é muito doloroso. Aí, eu orei. E sabe quando você tem aquela certeza que Jesus não ia deixar você passar pelos médicos? Ele ia te curar? E eu fiz essa oração. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor quiser que eu passe de novo pelo processo, eis-me aqui. Mas eu sei que o Senhor também pode me curar. E eu não tenho nada. E nem passar pela mão dos médicos. A não ser do médico dos médicos. E orei. Aí eu fiz o exame. Fiz os primeiros exames. Os primeiros exames constatou mesmo o câncer. Quando o médico me chamou lá para marcar a cirurgia, eu falei para ele assim, doutor, me dá mais um tempo. Ele falou assim, olha, não temos tempo. Eu falei assim, não, me dá um tempo. Ele, tá bom. Aí orei, jejuei. Voltei lá nele e eu falei para ele assim, tem como você passar todos os exames de novo para me fazer? Ele falou assim, mas como? Você fez 2 exames e os 2 comprovou o que você quer. Eu falei assim, mas eu quero tentar de novo. Ele falou, olha, só que você já fez isso pelo SUS. Você não vai conseguir fazer agora tão rápido. Resumindo, eu consegui, Deus preparou tudo. Eu fiz os exames. Levei para ele. A surpresa dele. Ele olhou, comparou os exames anteriores com os exames que eu tinha levado. Ele falou assim, tem alguma coisa de estranho nesses seus exames? Eu falei assim, o que tem de errado? Ele falou assim, e pelo laboratório, um laboratório confiável. Mas o que está dando errado? Ele falou, você tem condições de fazer mais um? Eu falei para ele, tem. Beleza, então você vai fazer mais um. Eu falei, mas o senhor não vai me falar o que é? Não, eu quero ter a confirmação. Fui lá, pegamos um dinheiro emprestado e vamos lá fazer de novo. E fiz os exames de novo. Quando fiz o exame, levei para ele, ele olhando, ele falou assim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas o seu exame anterior, para esses que você fez agora, está totalmente diferente. Eu falei assim, como assim, doutor? Seu útero está limpinho. 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 Porque os anteriores mostram isso. E agora esses, nada. Na hora eu dei um pulo na cadeira e falei assim, isso foi Jesus que fez na minha vida. O médico, ele é meio incrédulo, né? Eles não aceitam muito. Mas Deus me curou. E hoje, aonde eu vou, eu falo do poder da fé e da cura do Senhor nas nossas vidas. Amém? Vamos lá, continuando. Muitas pessoas estavam ao redor do Senhor, algumas apertando e outras oprimindo Jesus. Algo nesse texto me chama muita atenção. Cá entre nós, aquela multidão toda apertando Jesus, oprimindo Jesus. Quando a mulher toca nele e ela é curada, Jesus sendo Deus, sendo sobrenatural, detendo todo o poder na tua palma da mão. Você acha mesmo que ele não sabia quem era que tinha tocado ele? Claro que Jesus sabia.
Claro que o Senhor sabia que quem tinha tocado ele. Porém, Deus decidiu em voz alta expor aquela mulher. Sabe por quê? O objetivo principal de Jesus não era dele saber quem tinha tocado. Porque ele já sabia quem tinha tocado ele, dentro das multidão. Mas ele precisava trazer à tona para aquela multidão. O texto diz que aquela mulher, quando Jesus ele para, ela treme toda. Porque a expectativa dela era de tocar de Jesus sem ser percebida. E quando ela vê que Jesus percebeu, ela vem até a presença de Jesus. Aí Jesus ele faz essa pergunta, né? E deixa bem claro que não adianta estar somente perto de Jesus. Não amassando, não pressionando para ver se sai algum milagre. É necessário você ter a verdadeira fé. Esse era o que importava. Isso mesmo, não adianta irmos para os cultos, orar, evangelizar, se nós não tivermos a fé. E a fé no sobrenatural e a ousadia. Essa mulher, ela teve os dois. Ela teve a fé e ela teve a ousadia para sair e ir, correndo o risco de morrer. Imagine quantas pessoas estavam ao redor de Jesus, todas tocando Jesus. Porque essa multidão, elas só estavam atrás de Jesus. Você sabe por quê? Por causa das curas e dos milagres que Jesus fazia. E todo mundo apertava, todo mundo pegava. Certeza que dentro daquela multidão, algumas das pessoas vinham e tocavam em Jesus. Sabe por que essas pessoas não eram curadas? Por falta de fé. Por falta de fé. Tem muitas pessoas, e nos nossos dias não é diferente daquilo. Muitas das vezes a gente desestima de algo que a gente coloca para Deus. A conversão de um parente. Uma causa que para você é impossível. Mas aí no caminhar a sua fé se desanima. E perde a fé. E quando se perde a fé, você não conquista. Tudo é pela fé. Então muitas pessoas, elas desanimam, perecem, vivem mal. Por quê? Não tem fé. Falta fé. E quando Jesus ele encontra uma pessoa como nós, cheia de fé, ele vai te expor para a multidão. Porque ele precisa expor você. Porque após de Jesus fazer um milagre na sua vida, ele precisa direcionar você. Para que você transmita aquilo que você vivenciou para outras pessoas que vai estar na mesma ou pior situação que você está. E foi isso que aconteceu comigo. Hoje eu tenho o poder de falar para uma pessoa que teve câncer que Deus pode curar. E ela fala assim: quem é você? Eu falei: eu vivi tudo que você viveu. Eu sei porque eu vivi. E a pessoa olha assim e fala assim: sério? Eu falei: sério. E Deus pode te curar. E através da minha vida eu posso abençoar a pessoa. Por causa da fé. Por causa da fé. Então essa batalha, essa luta, não é em vão. Deus ele está conosco. Aleluia. Jesus está hoje moldando a nossa fé. Na área que você mais chorou, na área que você
mais sofreu, é o lugar que Deus vai te usar para sarar outras pessoas. Aleluia. Caminhando aqui para o final. Após a mulher do fluxo de sangue tocar nas vestes de Cristo e receber o milagre do Senhor, o Senhor disse a ela: filha, tua fé te salvou. Vá em paz. Essa mulher, ela recebeu um milagre na mesma hora, por causa da fé. Ela recebeu um milagre. A alma dela foi salva, porque Jesus levou a salvação até ela. E detalhe, ela pôde viver em paz. Porque até então ela não vivia em paz, por causa da doença. Sabe, o que Cristo ele está dizendo? Que Ele é maravilhoso. E com uma simples frase, Ele demonstra todas essas coisas. Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Sabe o que eu vejo? Que essa mulher, o milagre dela, não começou ali o encontro com Jesus. Começou muito antes dela tocar nas vestes de Jesus. O seu milagre se iniciou, não naquele momento, mas no momento em que a sua fé foi manifesta no mundo espiritual. Ela ouviu, ela gerou a fé dentro dela. E isso moveu o mundo espiritual. E digo mais, o que lhe curou não foi o toque. Porque se fosse o toque, aquelas pessoas que estavam atrás de Jesus, todas aquelas pessoas tinham sido curadas. E na realidade não foi. Mas o que curou a mulher foi ela crer em Deus. Ela crê. E Deus mostrando para ela a importância que ela tinha. Jesus estava a caminho de Jairo, da casa de Jairo. E Jesus parou para dar essa atenção para essa mulher. Porque Jesus poderia muito bem, ela ter tocado, virtude ter saído dela, ela ser curada. E Jesus continuou o caminho. Jesus não continuou. Ele parou. Ele deu atenção àquela mulher. Mostrando a importância que nós mulheres temos diante do Senhor. E Jesus quis mostrar para ela que Jesus, ele era o príncipe da paz. Que Jesus era o autor da paz, que excede todo o entendimento humano. E com certeza essa mulher do fluxo de sangue saiu de lá toda plena, com uma saúde restaurada. E feliz, sabendo que agora ela poderá viver com a sua família. E sair sem medo na rua de ser apedrejada. Da mesma forma, eu e você podemos vencer e ser abençoadas pelo Senhor. Não importa o tempo do seu sofrimento, ou de uma doença que você esteja passando, ou por outras dificuldades que você esteja passando. Entenda que Jesus, ele está aí do seu lado, pronto para te ajudar e te fazer feliz. Aleluia. E eu vou dizer para vocês, não tem alegria maior do que servir a esse Deus e ser feliz. Tem pessoas que me conheceram antes e me conhecem hoje. Fala para mim assim: meu Deus, são duas pessoas totalmente diferentes. Aquela tristeza que via em você lá atrás, hoje já não tem. Você
Você está alegre, feliz. Falei, sim, porque o motivo da minha alegria é o Senhor Jesus. Aleluia. Vamos se colocar de pé. Eu quero fazer uma oração por você. Nessa noite. A palavra foi falada. Esse texto ele traz isso para nós, da cura, da fé. E se o Senhor quis que eu falasse sobre isso, é porque tem mulheres aqui precisando de receber uma cura física e espiritual. A sua fé pode ter sido abalada, o qual hoje você não tem mais essa fé. E Deus quer restaurar essa sua fé nesta noite. Ele quer trazer de novo aquela alegria que você perdeu. Que por um motivo e outro, isso perdeu. E Deus quer restaurar isso na sua vida. Eu quero que você curve sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Peça agora para que o Espírito Santo de Deus traga isso na sua vida. Sede cura. Senhor, eu quero que o Senhor me cure. Eu quero viver plena. Se é de uma causa, Senhor, eu quero ganhar essa causa. Se for outras dificuldades, coloca isso agora. A oportunidade sua, mulher, hoje é essa. O Espírito Santo do Senhor te deu esse momento. Não jogue fora. Porque outra oportunidade dessa, você não poderá ter mais. Peça. Fala, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu quero poder desfrutar da alegria, da paz que somente o Senhor dá. Eu quero ser como aquela mulher. Poder ver e contemplar o poder de Deus na minha vida. Pai querido, Deus amado, eu quero apresentar, Senhor Jesus, diante da Tua presença, a vida de cada uma das minhas irmãs que está aqui, nesta noite. Eu te peço, ó Pai, como a Tua palavra diz, que se nós tivermos fé, como daquela mulher, e aproveitar essa oportunidade que eu estou tendo agora, e que nós estamos tendo agora, de poder receber essa cura. Eu quero, Senhor. Eu quero, Pai. Não quero deixar passar essa única oportunidade tão preciosa que o Senhor tem me dado. Pai querido, eu te peço, restaura a fé, restaura, Senhor, restaura, ó Pai, restaura a sua fé, a sua, Senhor, garra, Pai querido, que elas possam agarrar, Pai querido, que a Tua presença possa se fazer presente. Peço, ó Pai, que o Senhor venha estar abençoando cada mulher e venha trazer, Senhor Jesus, o Teu mover, como o Senhor fez na vida daquela mulher, como o Senhor fez na minha vida. Eu peço que o Senhor traga isso na vida das Tuas filhas, em nome de Jesus, ó Pai.
eu te peço e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Para quem que eu passo? Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de poder falar da palavra do Senhor. Agradecer também às irmãs por esse trabalho maravilhoso e pela vida da pastora dessa igreja. Que Deus abençoe e que Deus dê graça e multiplique cada dia mais a presença do Senhor. Amém?